Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, então, olá, Rafael. Olá, Gabi. Obrigada a todos aí que estão assistindo, obrigado ao convite ao Curta Circuito 2021. E a gente vai falar hoje do Para Viver um Grande Amor, né? Sim. O filme conhecido como o filme do Djavan. O que tu diria, Rafael? Ou, bom, eu sou a Gabi, enfim, sou crítica de cinema, cineasta, estou falando aqui direto de Heidelberg. E é isso aí. Fala, Rafael. Bom, né, ser convidado, uma grande honra. E esse filme foi uma surpresa, assim, porque eu não conhecia, né, eu assisti, e daí eu fui fazendo minhas pesquisas sobre ele, um filme da década de 80, e tem essa coisa do filme do Djavan, né? Então a gente tem uma participação de uma atriz conhecida nacionalmente, e o filme, ele ficou, né, assim, de certa forma conhecido como o filme do Djavan, que é algo que muitas pessoas não esperam, né, de um músico, assim, um músico atuando em um filme, em uma peça de teatro, né, em um filme que vem adaptado de uma peça de teatro, né, do Pobre Menina Rica, e acho que ele cumpre muito bem uma função do cinema nacional, que eu vejo que é muito particular do nosso cinema. Talvez o cinema americano use um pouco, mais a Disney, assim, mas o nosso cinema, ele é muito focado na canção, né, como um dos elementos narrativos, diferentemente de um filme hollywoodiano, onde se tem muita música orquestral, instrumental, né, o filme nacional, ele tem essa predileção pela canção, seja ela uma canção original ou uma canção pré-existente, onde eles fazem essa amarra dramatúrgica, né, do texto musical, né, do texto literário e musical com a dramaturgia do filme em si. Então foi uma bela surpresa em um time de peso, né, Tom Jobim como diretor musical, né, Tom Jobim. E a peça é inspirada na música, ou é o contrário? Agora, mas a peça é inspirada na música, né, do Carlos... Ela é inspirada na música. Nossa, muito legal. Já tem o diálogo de três artes aí, né? A gente já tem o teatro, o cinema e a música, como a gente estava falando ali em off. Me interessa isso muito também. Eu falei assim, a famoso filme do Djavan, mas claro, eu acho que o filme é muito mais do que isso. E eu confesso que eu tive que ver assim, mais de 2 vezes para entender bem a trama que está por trás ali, né? O lado político. Porque eu fiquei assim encantada, né, no sentido de conto de fadas mesmo, né, eu senti esse lado, que é um pouco parecido com a coisa da canção, né, essa coisa lúdica, né, essa história lúdica, não sei se... Sim, não, totalmente, né, e é uma história que, assim, ela tinha a princípio tudo para ser mais uma grande história de amor do cinema, né, mas essa contraposição política que é tão atual, né, na maneira como eles falam, né, os baderneiros. Os baderneiros, quando tem a primeira chamada no jornal, né, em que o rapaz fala, não, vai para Cuba, vai. O país continua vivendo momentos de forte tensão social.
A inauguração oficial do Rear Manhattan Flat, prevista para o mês de agosto, foi, portanto, precipitada pela invasão de populares sem maiores cerimônias ou solenidades. Trouxemos até os nossos estúdios o gerente do empreendimento e sócio brasileiro da cadeia Manhattan Flat Internacional, Dr. Haroldo Benevides Maia. Eu vim a esse canal para dizer que basta. Que não é possível que o povo tome pelas próprias mãos a propriedade que não é dele. Que é preciso reagir. Que é um afronto que está acontecendo nesse país. Que é um desrespeito à iniciativa privada. Desrespeito este perpetrado por uma minoria ativista de baderneiros. O senhor diria subversivos, doutor? De baderneiros, sem comportamento, sem escrúpulos, sem alvará. Doutor Benevides. O que é que o governo faz que não bota a polícia na rua para reprimir essa invasão? O Manhattan Flat tem 51% de ações com os brasileiros. Onde é que nós estamos? De Cuba? Né? É tão atual isso, né? Não, como? Não, na verdade é muito... deveria ser brega, né? Mas não é. Assim, a gente fica pensando... As pessoas falam que os anos 80 são brega, mas brega é a gente que não superou ainda esses chavões, né? Eu enxergo muito também. É bom que tu concorda comigo, porque nem sempre é bom, às vezes é bom discordar, não que concordar seja sempre importante, mas enfim, porque eu não estou no Brasil, né? Mas a minha visão de fora é um pouco essa, assim, também, como algumas coisas dessa era anos 80, pré-Collor, e como ficou, né? O lado bom e o lado ruim. E, infelizmente, agora o lado ruim está se sobressaindo, mas enfim. Mas como você disse, né? Tinha tudo para ser brega, né? Mas ele é muito atual, inclusive nas questões hoje aqui, principalmente no Brasil, né? Desse protagonismo do negro, né? Que ele coloca assim, né? Quem que é o pobre? É o negro, o Djavan, né? Quem que é a menina rica? A Patrícia Pilar, a loira. Né? Então, e os personagens secundários também, né? O menino negro jovem que passa o filme inteiro roubando, e não sei se pode dar spoiler, enfim. Mas é um personagem secundário que é muito central, né? Eu escrevi sobre aquela cena que ele anda de bicicleta dentro do apartamento, né? Aquilo dá uma magnificitude para a cena e para tudo aquilo que eles estão vivendo, né, de ter subido, né, na verdade, eles desceram o morro, mas eles vão para cima, no Manhattan Flat, é muito... tem um ritmo o filme, eu acho, você sobe e desce, né, a favela, o morro, o prédio e o crescimento de tudo, como tudo cresce e se mistura, né, como as pessoas se misturam, não só de forma política, mas também íntima, se é que dá para separar, mas eu quero dizer como elas convivem de todas as maneiras, né, tanto em sociedade como em casa, né, um filme que se passa muito em casa também, né. É um filme, assisti 2 vezes, comecei a assistir a terceira e precisei parar por outras questões, mas assim, eu vejo que ele é um filme muito mais político do que um filme de amor, né? Nem tinha como ser diferente, né? Com Chico Buarque, né? Nossa, daí não deixa dúvida. Não deixa dúvida, né? E eu acho muito interessante você traz essa questão da interface entre as linguagens, né? Teatro, cinema, música, né? Isso é muito importante também, porque eu sou compositor de audiovisual, mas eu trabalho muito com teatro e com dança. Né? Então eu sempre tenho um olhar cênico, né, para dramaturgia musical. Tu gosta de musical, então? Musical, nem tanto. Assim, eu acabo trabalhando mais com teatro mesmo e corpos de balé. Né? E quando eu sou chamado para fazer trilha para curtas, filmes, eu trago esse olhar narrativo do teatro, né? Porque no cinema a gente tem um recorte do que a gente quer mostrar. É verdade. No teatro a gente tem um palco inteiro e para onde que vai o meu foco em determinada cena. Nem sempre meu foco está no que o diretor de teatro queria trazer, né? E como ele vem adaptado de uma peça de teatro, né? Eu fiquei fazendo esse paralelo da dramaturgia musical, né? Das funções da música na cena.
Muito né? interessante. E como tem muita canção, como o Samba do Carioca, O Morro Não Tem Vez, Sabe Você, né? Como essas canções já pré-existentes... Com teor pesado, né? Com teor pesado, como elas amarram narrativamente a cena, né? Porque você não tem, muitas vezes, uma afirmação, uma pontuação musical que dá uma afirmativa cênica, né? Você tem a linguagem, você tem... Primeiro que você não tem muito aquela questão de música diegética e não diegética, né? Porque eles cantam... Tá tudo misturado, tá tudo... Misturado, né? Talvez só no começo... Intercalado, eu diria. Sim, tá tudo intercalado. No começo que a gente tem uma canção, uma música instrumental, que cria uma textura, que vai criando uma ambientação, né? Eu fiquei muito atento de como a fala dos personagens era reforçada ou não, ou era contraposta com as canções. Ah, né? Claro. Ah, isso é muito importante, né? Aquela cena da... Eu tinha escrito isso no texto, e até interessante tu lembrar disso, porque eu não queria esquecer de dizer, porque eu tinha escrito na minha primeira versão do texto, depois eu tirei porque achei que tinha ficado muito íntimo, talvez não interessasse muitas pessoas, mas enfim, vou comentar porque eu achei muito interessante, tu falou como a canção acompanha as cenas, né, as canções. Sim. E tem essa Tá na hora de acordar, Sinhazinha, que me chamou muito a atenção, né, com a Patrícia Pilar. E, enfim, essa cena foi a única cena que a minha filha viu, ela tem 5 anos, e ela disse, nossa, como a mãe dela é simpática, mas a mãe dela é bem simpática. E não é a mãe dela, né? É a empregada doméstica, né? Eu cheguei a citar isso no filme, porque eu acho que tem um diálogo com domésticas e que horas ela volta, todos esses filmes, né? Também porque os personagens secundários ali, eles estão também em primeiro plano, porque eles são tão bem trabalhados, né? Aquele início com o Carioca, que é um personagem que eu acho que pontua também, e tu sabe exatamente, aí quando tu falou da canção, porque tu sabe que ele é carioca, porque tem a música, tá na hora de acordar, né, não, essa tá na hora de acordar, Cezinha, mas tem também no início carioca, tem a música que fala do carioca, né, sim, é o samba do carioca. O samba do carioca, exatamente. E aí tu sabe que o personagem é carioca também pelas paisagens, mas quem não conhece a paisagem, né? Eu fico pensando um estrangeiro vendo o filme, deve ser muito exótico, assim, para quem nunca esteve no Rio de Janeiro ou no Brasil, mas tem essa apresentação dos personagens, né? Que nem a empregada doméstica, tu sabe a relação das duas pela música, não tem o diálogo, né? Por isso que é muito fácil, às vezes, eu acho, perder a trama, porque muitos espectadores não estão acostumados com esse formato, né, da música contando a história, e nesse sentido, eu acho que é muito teatral, é interessante tu falar isso, porque me lembrou também o filme, e também o que tu disse, um filme do Fassbinder, que é um documentário sobre teatro em transe se chama, acho no Brasil, Teatro em Transe, Teatro em Transe, que é um documentário sobre várias peças de teatro que o Fassbinder faz, mas o início do filme é na abertura de uma peça de teatro, numa cerimônia de abertura, e eles filmam os garçons servindo as bebidas e tal, e aquilo ali, na verdade, é tratado como uma peça de teatro também, né, o trabalho, né, e enfim, a coisa de receber o convidado e de servir, né, então eu acho que é uma tensão que às vezes é meio tímida, eu diria, no cinema dos anos 80 no Brasil, né? Essa coisa de querer retratar o trabalho e acaba sendo um pano de fundo, mas na verdade é o personagem principal, né? Por isso que eu digo ali que eu acho que esse grande amor que se quer viver é a democracia, é um sonho político, na verdade, é um sonho de crescimento que está sendo amarrotado por esse discurso dos baderneiros e da especulação imobiliária, obviamente. Enfim, essa sensação que eu tenho, como é visionário o filme mesmo, eu diria, né? Como já se sentia a essência, assim, dos nossos problemas, eu diria, assim,
um tipo de pensamento conservador das riquezas, né? Dessa coisa da riqueza tá na mão de tão poucas pessoas, como isso rege todo o resto, e até as relações íntimas, né? Porque ali tu tem também essa coisa sentimental do brasileiro, né? De abraçar, tem também a relação sentimental entre a patroa e a empregada, não é só uma, né? Não é só uma relação social, não é um estereótipo, né? Eu acho que, nesse sentido, são muitas histórias de amor, né, que, como tu falou, acabam ficando elas de pano de fundo, né? O personagem principal é essa mistura toda, né? Não sei se tu concorda comigo. Não, falei concordo. Quando você fala, são várias formas de amor, né? Vários tipos de amor. Eu acho que é exatamente isso, né? O amor pela democracia, uma coisa que é muito comum, né? Aqui no Brasil. Que você tem a empregada doméstica, que não é só a trabalhadora que vai organizar e limpar a casa, mas muitas vezes ela assume papel de mãe das crianças. Exatamente, isso que a minha filha falou me chamou a atenção. Né? Desculpa te interromper. Imagina. E é isso, né? Eu tenho colegas que falam assim, nossa, a moça que trabalhava em casa, que ou faleceu, ou não trabalha mais, é como uma mãe. Até hoje a gente faz questão de tê-la na família em momentos importantes, né? Porque estabelece-se um outro vínculo, né? É verdade. E se fala ainda empregada doméstica, agora eu fiquei com essa dúvida, porque agora os termos mudam também, né? Eu não sei, eu morro de medo. Aqui na Alemanha é muito sério de falar o termo errado, por isso aí. Aqui nós estamos numa luta com esses termos, né? Quando a gente consegue caminhar com eles, né? Infelizmente, nosso atual momento político, nosso governo retrocede muitas coisas, né? Então a gente fica lutando contra algo que o governo não está apoiando. Dando conta, Então, né, um exemplo simples, né? Criado mudo. Né, claro. Né, que, né, mesa de péssimo, é verdade. Né, então a gente entra nessa questão aqui no Brasil agora de estamos conquistando direitos, conseguindo protagonismos, né, e só que o atual governo não ajuda em nada, né? É verdade, isso é o que traz o filme também, né? O governo ele está preocupado com outras questões ali. Com o lucro, né? Sempre o lucro. E ali os empresários, aquela reunião da cúpula, eu acho muito bom. Os diálogos também, né? Aquilo ali é muito Chico Buarque, simplesmente, né? Assim, né? E traz algo que é muito interessante, que você falou, que talvez para um estrangeiro é um tanto quanto exótico assistir esse filme, né? Por essa questão da canção, né? Ela realmente não é um pano de fundo, né? Ela tem um protagonismo, a canção neste filme. E tem a própria dicotomia do samba, que às vezes é um ritmo muito alegre, mas o assunto que está falando ali é totalmente pesado, né? É uma luta política que a gente tem. Então o samba está ali alegre, mas o texto ele vai contra essa alegria. Claro, esse é um ponto que eu acho bem importante, assim, essa melancolia, né, como essa leveza, por isso que eu acho um filme difícil nesse sentido, de tu pegar o aparente pano de fundo da política, né, tu pegar essa mensagem rápido, porque o filme tem um ritmo, um ritmo leve, né? Um ritmo leve, mas um conteúdo pesado num ritmo leve. E quando tu mistura a música e a imagem, tu te deixa embalar pelas duas coisas no sentido das sensações, né? De estar associando aquilo como uma criança mesmo, experimentando a relação entre os dois. Muito fácil tu perder o conteúdo, né? Se está acontecendo duas coisas ali que apelam muito para sensações, né? Um ritmo, assim, de embalar, tá na hora de acordar, sinhazinha, né? Um ritmo, assim, e aquelas imagens, aquele cor-de-rosa, a Patrícia Pilar com seus cachos, né? É muito fácil, assim, achar leve. Ele é leve, né? Eu não sei como é que vai pra ti. Tu achou leve? Eu não sei, né? É complicado também.
É que eu acho que também tem o ponto de vista, né? O ponto de vista de quem, né? Como você está fora do Brasil, né? Então tem o dia a dia daqui, né? Que faz a gente ter uma outra percepção do todo, né? Mas de uma certa maneira, assim, foi leve. Eu acho muito interessante que o filme ele pode trazer a questão para quem assiste ele esperando uma grande história de amor. De uma certa maneira ele contempla isso, né? De uma certa maneira. Contempla, eu acho que envolve ali também. Eu acho que é bem amarrada a história de amor. Sim, é bem amarrada e acho que esse é um grande papel da arte, né? Você não precisa explicitar tudo, né? Não. Né? Se eu E fosse que é aquele ataque no aeroporto, né? Eu não entendi, nenhuma das vezes que eu vi, eu não entendi da onde que veio, quem era, né? A pergunta que fica, eu acho, quem é que está atacando? Não é claro quem está atacando, né? Quem é o agressor? Quem é e por quê? Hoje é claro, mas enfim, por quê? Essa questão por quê? Exatamente, isso. E toda essa questão, né, narrativa do filme, né? Se ele fosse totalmente político, de maneira explícita, ele seria pesado. Seria denso. Então, acho que ele traz um conto de fadas ali, né? Para quem vai atrás pelo nome do filme, atrás de um conto de fadas. Uhum. Mas com o tempo, acho que é aquela assimilação de digerir o que você assistiu, né? As pessoas, aos poucos, elas vão entendendo, né? Que nem assistir o filme, esperei uns 2 dias, assistir de novo, algumas coisas foram sendo degustadas, digeridas, né? E é inevitável não fazer paralelo com os tempos atuais, né? Eu acho que você tem né, dentro dos papéis que a música pode ter numa cena, né? Você tem uma ambientação ali que remete a uma época de maneira muito coerente. Né? Você é transportado realmente para aquela época através daquela sonoridade da orquestra, quando tem as músicas com a orquestra acompanhando, né? Que traz a sonoridade dos temas da rádio, né? Quando você tinha as orquestras na rádio, a forma de fazer o arranjo, então ele te transporta para geograficamente, temporalmente, para um período da história, né? Mas que não é um período fechado, né? A gente vive isso, né? Parece que isso é cíclico no Brasil, né? Então, eu acho que interessante. Né, você tem toda essa questão temporal da música, né? Vocês poderiam pegar sambas mais antigos ou então optar por fazer canções originais para o filme, né? Vamos fazer uma canção, porque a questão da canção no filme, ela tem que ser muito bem pensada, exatamente por causa disso, porque como ela traz um texto narrativo em cima de uma narrativa cinematográfica, é fácil ela pegar o protagonismo e nem sempre é isso que nós precisamos, né? Assim, pensando musicalmente na narrativa do filme. Então, quando você pega música pré-existente e coloca, você tem que ter muita certeza do que você está dizendo, né? Porque senão você pode depor contra o que você quer cinematograficamente, né? A gente está ajudando a contar uma história, a música está ajudando a contar uma história. E a opção por não ter, né, canções originais feitas especificamente para o filme, né? Tem as canções da peça de teatro, né? Que é uma peça bem musical, mas com isso transposto para o filme poderia não funcionar, né? Por causa desses recortes que nós temos devido à linguagem cinematográfica. E eu acho que isso é a cereja do bolo do filme. Eu acho que se a pessoa não entende pela imagem, no caso desse filme, não entende pelo texto dos atores, a música, nesse caso desse filme, ela vem, né, ilustrar assim, é isso, gente. É isso, Se vocês queiram fugir, não queiram ver a realidade, é isso. Interessante. Isso foi que me pegou, assim, né? Não sei qual foi a impressão sobre a música, pensando no ritmo de cena, né? Eu já pensei numa conversa entre as linguagens, né? Porque eu não tenho assim não tenho nenhuma formação musical, amo música, mas para mim chamou a atenção também esse diálogo de como ele chama como as imagens chamam para a realidade, as construções de cena chamam para a realidade. Me lembrou, tem uma cena que me chama muito atenção com a Glória Menezes, que eu escrevi no texto, né?
que ela fala do preço, agora não lembro se é do arroz ou do café, o preço do café, o preço do arroz que vai subir e tal, e fala ali com as pessoas, e me lembrou uma cena do Kuhlevamp, que é um filme alemão antigo, o único filme que o Brecht escreveu, né, Bertolt Brecht, e tem uma cena no trem que eles falam sobre o preço do café no Brasil. E muito louco, não sei se é uma referência assim de propósito, se foi inspirado, né? Até gostaria de saber aí, mas eu acho que tem referências. Eu acho que me lembra muito os musicais de antigamente do Brasil também, dos anos 40, né? Sim. Mas não pensei muito na música assim do jeito como tu pensa, né? Obviamente. Por isso eu fiquei aqui escutando, fiquei encaixando com as minhas impressões assim não sabia, na verdade, isso, não, quer dizer, não sabia. Nunca parei para pensar nisso, de como afeta uma trilha original e uma trilha não original, tu pegar a música, quer dizer, como cineasta eu entendo isso, porque eu não tenho, eu fiz 2 documentários, nenhum deles é com trilha original, né, eu peguei as músicas de uns amigos meus e coloquei no filme, então eu entendo, mas nunca pensei essa questão e me envergonho disso, porque eu acho que é uma questão audiovisual também, né, que a gente estuda mais a imagem do que o som, né? Inclusive o mestrado que eu fiz chamava Meios e Processos Audiovisuais, já é um passo em direção ao áudio, né? De querer dar mais atenção para o áudio, mas no fim das contas a gente não presta tanta atenção, né? E por isso que eu acho muito legal esse foco do curta-circuito nesse ano também, e eu acho que dialoga. Tô sempre pensando assim de como as coisas dialogam, né? Para os meus alunos de audiovisual, de composição, eu costumo falar assim, tem uma aula que eu dou e pego filmes de terror conhecidos, né? E sempre tem alguém que fala, nossa, esse filme me assustou muito. E a gente assiste esse filme sem o áudio. Ninguém se assusta com o filme. Ah, claro. O que assusta não é o momento do assassinato, não é isso, a música, ela antecipa o que vai acontecer, então ela de uma certa forma ela gera essa tensão anterior, então você já sabe o que vai acontecer pela música que tem antes, né? Então como a música ela vai trabalhando essa narrativa. Não, faz muito sentido, agora tô explicando assim, faz muito sentido isso, né? Porque, claro, daí tu vê que o filme também, ele não, que a trilha sonora não sendo feita para o filme, ela não foi pensada assim, querendo despertar alguma coisa no espectador, né? Foi isso não foi uma coisa feita a priori, né? Tipo, eu quero agora que o espectador fique com medo, vou fazer uma canção assustadora. Não, aquela canção já existia, de repente o diretor até teve essa intenção, mas ele pegou uma música que já existia, então é um diálogo de 2 originais, né? Não é um acompanhamento mais, né? Não que quando seja um acompanhamento seja menor a trilha sonora, não é isso que eu quero dizer, não está errado, mas não sei se você entendeu. Não, você está certíssima. Uma das coisas principais para um compositor de trilha é entender que ele está lá para ajudar a contar uma história, né? Então a gente tem que se despir do que a gente acreditaria como a música que eu faria, né? Não é a música que eu faria, é a música que eu tenho que fazer para ajudar a contar uma história. Ser um auxiliar, muito interessante. Eu estudo um diretor alemão aqui, o Alexander Klug, que é músico também, e ele faz muito, não sei se conhece ele, não é muito conhecido nem mesmo aqui na Alemanha, mas ele tem uma relação muito, muito próxima com a música, e exatamente nesse sentido que tu está falando. Sim, e você pode usar, obviamente, né, música não original nos filmes, né? Então, um exemplo básico, assim, às vezes não é básico, mas é que talvez as pessoas precisem do repertório, né? Você vai assistir Laranja Mecânica, quando ele toca a campainha, quando o Alex chega na casa e toca a campainha, que toca a Quinta Sinfonia de Beethoven. Essa é uma marca, né?
As quintas sinfonias de Beethoven é a Sinfonia do Destino, é assim que a gente chama na música de concerto. Um divisor de águas pro compositor, e é um momento chave do filme, né, do Laranja Mecânica. Então ali, como ela é colocada, inserida, né, naquele contexto, né? Será que seria injusto dizer que ela é um auxiliar ou não? Agora eu lembrei, eu tinha esquecido na hora, porque é por causa dessa questão do auxiliar. O Klug, ele trabalha com música e ele faz uma associação da música com o papel da mulher nos contos de fada. E daí eu também já tinha pensado nisso em relação a essa atmosfera de conto de fada que tem Para Viver um Grande Amor, né? E de como as mulheres nos contos de fada, ele fala, são sempre auxiliares, né? Ele fala do o cabelo dourado do diabo, que é a avó do menino que ajuda ele a conseguir o cabelo de ouro do diabo para conseguir cumprir a sua tarefa no conto de fada. Então, assim, é uma auxiliar, e uma auxiliar é uma coisa tida como uma coisa secundária, mas será que é mesmo, né? Eu acho que hoje em dia é um tempo de se pensar isso, né? O que é o auxiliar, né? Será que os formatos todos, eles nos auxiliam ou eles têm também um papel, né? E eu acho que nos anos 80 se começou a colocar isso em foco. A música, não sei se tu vendo do lado da música tem essa impressão. Eu tenho essa impressão nos filmes dos anos 80, assim, como a música começa a ser um protagonista, como tu diz, como começa a se pegar músicas que já existem e usar isso mais para contar a história do que uma música construída que já envolveria uma equipe maior e mais dinheiro, e não sei também. Eu acho que tem os dois lados, eu assim, pensando, acho que pode ser polêmico aqui, né? Mas eu acredito que quando a opção da direção é por uma música, uma canção principalmente, né, pré-existente, muito conhecida, eu sinto que às vezes tem alguma insegurança com alguma camada narrativa do filme. Né? Interessante. Vamos garantir, eu não estou seguro com essa cena, eu acho que imageticamente na imagem ela não contempla tudo o que eu quero dizer, e o texto eu não consegui trabalhar de uma maneira que contemple o que eu quero dizer. Tá, mas eu tenho essa música que amarra tudo, né? E é uma certeza de um certo, entre aspas, sucesso, que vai funcionar. Né? Então eu acho que quando, não no caso desse filme, ele, né, a música ela tá ali, assim, certinha, ela tem um protagonismo, mas ela não está lá para salvar, né? Algum ponto fraco narrativo do filme. Bom ponto, é verdade. Mas eu sinto que muitas vezes alguns filmes tem cenas, tem momentos que a música segura, né? Não, você perderia, né, o espectador talvez ali naquele momento. Entendi. Por isso que é injusto dizer que né, diminuindo o Djavan, que também é um ícone, né? Mas é injusto dizer que é o filme do Djavan, né? É o filme de todos os personagens, e é um filme do Carlos Lyra também, de certa forma, de todos ali envolvidos nesse lado musical. Sim, musicalmente eu achei muito bom, né? Assim, não tinha como ter erro ali na música, né? E como tem poetas maravilhosos ali, né, que trabalhavam também com o teatro, então dificilmente a gente teria algum ponto fraco nesse sentido. E um elenco também que não tinha como errar, né? Do ponto de vista do cinema, assim, também ali todo mundo está muito bem colocado, e que nem eu disse, aquela cena que nem eu escrevi, aliás, a cena da Patrícia Pilar no carrossel, ali no parque, aquilo podia ser uma obra de videoarte, assim, né? Cinematografia também do filme é incrível, tem jogos de espelhos, tem panoramas, travelings, é um filme, um filmão, assim, eu diria que é um filmão que funciona tanto no mainstream como de outras maneiras, né? Sim. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho,
Eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto, é um encanto que não tem mais fim. Para um público mais seletivo, sei lá. E é nele que a gente vê como o nosso cinema ele é tão especial, né? E como ele não se aproxima do cinema hollywoodiano, né? Eu vejo que ele está muito mais próximo de assim, poeticamente, da né, realidade, do cinema europeu, né? Do cinema europeu do que do cinema fantasioso americano. Com certeza. Nunca teria aquele ataque no aeroporto, nunca estaria num filme de Hollywood, essas coisas assim, né? Esses mistérios. Não existe espaço para dúvida, para reflexão, né? É aí que eu acho que é aí que os filmes nos pegam também, né? Quando existe esse espaço para dúvida e para reflexão. Um dos meus cineastas preferidos brasileiros é o Walter Hugo Cury também, que, né, muita gente criticava na época e achava fútil, e que, inclusive, né, na relação com a música também é incrível a parceria dele com o Rogério Duprat, os Mutantes, que faziam shows, inclusive nos filmes, né? Mas tinha uma trilha sonora feita para os filmes também, mas é outra vibe, né, eu diria, mas também é um cineasta que trabalha bastante com a música e que pega por isso também, porque deixa esse espaço para reflexão, né? Sim. Do que está acontecendo, não é uma exposição ali do que acontece nas classes mais altas que acaba sendo uma denúncia, muito mais do que quando as classes mais desfavorecidas estão sendo representadas. Eu acho que também tem esse lado, né? Como a cara da sociedade brasileira nos anos 80, né? O figurino, a roupa Lacoste, sabe? Como é tudo muito estereotipado, mas no fim das contas os personagens são únicos, né? E não são nem bons nem maus, né? Eles são, até dá para identificar ali um vilão e tal, claro, né? O empresário ganancioso, mas no fim das contas são todos assim humanos, né? Eu sinto muito essa humanidade ali também, né? Até nas relações íntimas, né? Que eles não estão ali só, eles transitam dentro do ambiente íntimo, né? Dentro da casa tem aquela cena com lustre que cai no vizinho, porque tá ali todo o núcleo da favela vai fazer festa na casa do patrão e cai o lustre embaixo. Me lembrou essa cena, filmes tchecos dos anos 70, lá, as Pequenas Margaridas, com tudo voando, né? Essa metáfora do banquete sendo destruído, ou o lustre caindo, e depois eles fugindo naquele avião, e a mulher dizendo eu odeio Amsterdã, por que eu tenho que sair do país, né? Assim, não sei, até para pensar que ela achava que Amsterdã era um país também, né? Assim, tem muito espaço para dúvida em tudo, né? É um filme muito, muito ambíguo, né? Muito, muito ambíguo. Isso me agrada muito. Eu também. Me agrada muito também. Acho que a ambiguidade é tudo na arte, né? No cinema. Por isso me lembrou até esse filme Colevamp do Brecht, e me lembrou Cury de alguma forma também, porque sempre quando tem música, e, né, tu vê que é essa sensação de que o diretor coloca a música como não diria um protagonista, mas mais um personagem, porque não tem protagonismo. Eu acho que não tem protagonismo, né? Eu acho que esse grande amor é justamente a falta de protagonismo. Então,
o filme às vezes te engana também, né? Ele te leva a achar que existe um protagonista e de repente aquilo vira, tu não vê mais aquele personagem, tu começa a ver os outros personagens e tu não sabe mais, né? Tem o fio condutor, claro, a história de amor, né? Do músico pobre com a menina rica, mas de resto, né, assim, eu não acho que seja o mais interessante do filme, a história de amor dos dois, como tu disse, né, assim, acaba sendo o pano de fundo e fica muito claro, né, que a desigualdade social é o protagonista, se existe algum. E como se misturam todas as classes sociais, como tudo se mistura. Para mim é uma grande mistura o filme. Eu acho que essa ambiguidade que você traz, né, ela é muito importante. Acho que é ela que faz com que não tenha protagonistas, né? O protagonista acaba sendo, pode parecer muito clichê, né? Mas o clichê é importante no cinema. É importante. O protagonista, né, não só no cinema, na arte o clichê é importante, né? Mas o protagonista acaba sendo quem assiste. Claro, a interpretação, né? Porque quando tem reflexão, tem, né, espectador envolvido, tem mais pessoas envolvidas, né? A ideia da esfera pública, né? Sei lá, agora eu... Isso é que chama mais atenção porque é o que está mais em voga aqui com a gente, né? Então, parece que qualquer coisa faz com que a gente tenha o olhar para essa esfera pública, para nesse nosso momento. Mas essa ambiguidade, ela é legal, porque assim, a música ela traz muito isso para qualquer filme. Você pode ter uma cena extremamente triste com uma música alegre, né? Voltando assim para os alunos de composição, né? Eu falo, e para isso, filme de terror é maravilhoso para ensinar ponto de vista musical, que se tem uma cena com assassino, que música que você vai colocar? Aterrorizante ou uma música tranquila? Se for aterrorizante, você está passando o ponto de vista de quem vai ser assassinado. Se colocar você está passando o ponto de vista do assassino, que para ele está fazendo o que é certo, é a missão dele. Ele está em paz. Né? Então essa ambiguidade, a música, ela consegue trazer isso muito facilmente para a imagem. Ela confunde. Totalmente. Eu acho, né? Eu acho que eu me senti, por isso eu tive que assistir várias vezes, eu me senti assim, como se a música quisesse me confundir ou me enganar com aquela leveza toda, às vezes até me agredia a música ter aquele ritmo tão leve e um conteúdo tão pesado. Sim. Né? Eu acho que essa coisa do querer te enganar também é ambíguo, né? No próprio contraste do conteúdo das letras e da sonoridade, tu tem essa ambiguidade também. Sim. Né? Enfim, é um prazer estar aqui falando desse filme. Nossa, não, realmente, quando, né, que ali na associação foram passados filmes e a gente pôde escolher, né, daí eu falei assim, não, né, eu li as críticas todas, falei, tô com interesse nesse aqui, de conhecer melhor, que legal. Né. Que legal, que legal. Fico muito, muito lisonjeada e agradeço aí o espaço para o curta-circuito. Desejo que em breve todos os festivais possam ser ao vivo de novo. Sim. Muito obrigada. Miguel Faria Júnior é um amigo querido e ao participar do filme dele, Para Viver um Grande Amor, eu pude conviver com ele 1 ano. Foi uma coisa linda, uma alma generosa, um homem criativo. Foi muito bom ter convivido com o Miguel naquele período. E fazer esse filme, que foi para mim uma coisa inusitada, eu não estava nos meus planos trabalhar como ator, foi uma coisa que foi o Chico que me convidou e quase que exigiu que eu fizesse. Eu fiquei na dúvida, não, que isso, eu não faço, eu não sei fazer. E acabou que eu fiz. E eu gostei de ter participado, convivido com aquele universo de cinema, com os 7, com a Patrícia Pilar, minha grande amiga.
cantamos e compusemos para o filme. É um filme que tem talvez uma das trilhas sonoras mais maravilhosas que eu conheço. E foi um período da minha vida riquíssimo, né? Porque eu passei a conviver com pessoas que eu conhecia há muito tempo e não tinha nenhuma convivência. E esse filme nos aproximou. Foi uma alegria.